De volta com o Conta Mais, hoje recebendo o Guilherme Pequeno, consultor, sócio-diretor de operações da Gomes de Matos, que aliás a Gomes de Matos é a maior empresa de consultoria do Nordeste. Sim, segundo o IBCO, que é o Instituto Brasileiro de Consultores Organizacionais, nós somos a maior consultoria do Norte e Nordeste, né, excluindo obviamente dessa base as Big Four. Que atuam por aqui também. Que atuam por aqui também, mas são internacionais. Isso aí, muito bom. Parabéns a você, parabéns ao Otávio, nos assistindo, a Angélica aqui, que representa a Gomes de Matos aqui em João Pessoa, na Paraíba. Enfim, vamos lá. Problema, desafio de crédito. A gente sabe que muita gente fala que a empresa morre pelo caixa, né? O curto prazo, o fluxo de caixa é uma ditadura, no fim das contas, para a empresa, né? É aquela questão de você ter a operação de curto prazo sendo financiada pelo curto prazo, seria o ótimo, né? Ou então você financiar curto prazo com o longo prazo, ótimo. O grande problema é quando você tem passivos de curto prazo e ativos de longo prazo. E ativos de longo prazo, né? Que é aquela pessoa que não soube se programar, não planejou, não aproveitou de repente esses custos financeiros de longo prazo, né? Misturou-os tanto para o curto prazo como para os ativos de longo prazo, né? Como é que está sendo? O que você tem visto por aí em relação a esse problema de capital de giro, Guilherme? Rodrigo, o primeiro grande desafio é que nós temos um empresariado que nos últimos 25 anos teve crédito liberado, farto e caro, né? Nós somos um país que tem uma das maiores taxas de juros do mundo, que já comentamos sobre isso. Então o empresário, ele estava acostumado a, quando a margem de contribuição era menor do que as despesas, ele ir no banco e refinanciar essa operação com capital de giro, né, de curto, de médio e longo prazo. E em alguns momentos, aprovando projetos de financiamento de longo prazo e trazendo uma parte desse recurso para financiar a operação de curto prazo. E isso no mercado em crescimento é ótimo, né? Você girar um crédito rotativo, né, com a economia crescendo 10%, 15% ao ano é uma coisa. Outra coisa é você administrar um passivo que veio oriundo de um crescimento baseado em crédito, agora com crédito restrito e com um volume de vendas menor. Então, muitos dos nossos empresários, infelizmente, não têm uma boa gestão do fluxo de caixa, né? A DRE, o balanço patrimonial, são instrumentos imprescindíveis para tomar decisão, mas o dia a dia é feito do fluxo de caixa. Então, a projeção do fluxo de caixa para 15 dias, para 30 dias, considerar a variável da inadimplência, que nesse período também aumentou. Então, você tem que considerar ali que 5%, 6% que você colocava como inadimplência pode chegar a 10%. E quando você vai pegar um crédito rotativo de um dia para o outro, você vai para onde? Para o cheque especial, que é a segunda modalidade de crédito mais caro, né? Só perdendo para o cartão de crédito. Então, essa gestão, eu não comentei no bloco anterior, de que o motivo da falência das empresas não é só mercadológico, é a gestão interna, porque o fluxo de caixa está na mão do empresário. Ele precisa entender os efeitos do fluxo de caixa, o efeito na inadimplência do negócio dele, ele tem que vir a melhorar o processo de concessão de crédito, ele tem que administrar seus ativos, ele tem que buscar uma relação mais prazerosa com seus fornecedores para conseguir um prazo mais longo e aí alongar o ciclo financeiro. Exatamente. Você falou que eu ia comentar agora dessa questão de ciclo operacional, ciclo financeiro, prazo de recebimento, prazo de pagamento, né, giro de estoque, isso tudo tem que estar na ponta do lápis, né? Às vezes você dá crédito, você deixa o cliente te pagar em 30, 90, 120 e quando você vê, você está pagando à vista alguma coisa e está dando crédito, você não está fazendo um encaixe, né, entre... Você não está fazendo o seu fornecedor financiar seu cliente, que seria o ideal, né? Com certeza. E a gente sabe, né, Rodrigo, você que atua nessa área, de que essa gestão do caixa, ela muitas vezes também, porque 95% das empresas brasileiras são empresas familiares, a família confunde também o caixa da empresa com o caixa da família. E isso faz com que, num momento de incerteza, a família demore a reduzir seu padrão de vida, demore a vender ativos pessoais para colocar no negócio, que é o grande financiador da operação, e isso vai consumindo mais caixa, e a empresa vai se debilitando, até que você tem que recorrer a uma venda de ativos, e num momento desse de incerteza, um ativo ser vendido às vezes a 20%, 25% de desconto do valor venal dele.
né? Isso também impacta no custo financeiro. E aí a gente chega ao terceiro desafio, que é o desafio de você não só manter, como manter motivados os funcionários, né? Reter e mantê-los motivados, né? Sabendo que eles têm seus próprios problemas pessoais, né? Seus próprios problemas financeiros, né? E que o salário não pode aumentar mais tanto, você não tem mais como repassar ou como corrigir além da inflação os salários desses seus funcionários, né? E você vê que a inflação está muito acima da reposição salarial. Você tem toda essa gestão de pessoas, né, Guilherme? Rodrigo, o que eu tenho visto nas empresas que eu tenho passado atuando como consultor é que o empresário ele não está conseguindo perceber que por trás daquele funcionário existe um ser humano. E o empresário tem transferido a pressão financeira, mercadológica para o ser humano que é gestor. E essas pessoas que estão lá na frente da sua empresa, o seu gerente comercial, o seu gerente financeiro, o seu gerente de marketing, o seu vendedor, eles não estão precisando de mais pressão, porque já existe uma pressão mercadológica, uma pressão do desemprego, uma pressão da economia, e muitas vezes está faltando o empresário entender de que ele está naquele momento de apoiar, de engajar a pessoa, de trazer esse grupo para co-construir com ele uma alternativa para a gente poder definir uma estratégia de sobrevivência, para depois perpetuar o negócio, para depois crescer. Então, você só vai conseguir fazer isso se tiver uma equipe engajada, né? E o engajamento tem feito toda a diferença no mundo empresarial. Então, você pega uma empresa que tem uma equipe engajada e uma empresa que tem uma equipe competente, você vê a diferença no balanço patrimonial, você vê a diferença. Então, esse é o momento da gente voltar às origens, da gente tratar a pessoa como ser humano, da gente apoiar ela nas decisões, da gente se colocar ao lado dela para ajudar ela a executar o plano de trabalho. Não só mais dizer, espero que você realize isso. Então as pessoas têm tido uma dificuldade, né, nesse momento, porque vem uma pressão de cima para o resultado e elas estão precisando também de um apoio maior. Então essa dicotomia e esse delay entre o resultado e o apoio do líder tem pressionado demais a base. Pois é, o líder era essa palavra que eu ia comentar com você agora, né? A diferença de você não só cobrar, né, mas você puxar, vamos junto aqui, é assim que se faz, engajar esse funcionário, né? É um papel do bom líder, né? Tem um conceito de liderança que eu gosto muito de abordar nos treinamentos que eu ministro, que é o conceito do 3D mais um tom. Qual é o papel do líder? É fazer os 3D. 3D, ele tem que decidir, ele tem que dirigir e ele tem que delegar. Mas do outro lado tem as pessoas que vão executar. Então, ele tem que fazer o tom. O que é o tom? Treinar, orientar e motivar. Se você decidir, dirigir, delegar e não acompanhar, não fizer o treinamento, não fizer a orientação, a pessoa amanhã vai te frustrar no resultado, você vai aumentar a pressão e isso vai romper o relacionamento em algum momento. E aí, talvez, assim, não azeitando isso tudo aí, está a comunicação, né? A comunicação entre essas partes, né? Por mais que você oriente, também precise ter esse feedback, ter esse acompanhamento. Né? Tanto feedback do cliente, feedback dos funcionários, né? Bem observado. Tem aquela questão de compliance também, né? A questão... E aí você é especialista em governança corporativa, né? Todas essas questões aí de você ter uma transparência, uma boa comunicação. Enfim, Guilherme, a gente está terminando o nosso tempo aqui da entrevista. Foi uma satisfação te conhecer, aprender um pouquinho mais sobre o modo de fazer, né, da Gomes de Matos, da gestão empresarial. E, enfim, queria que você achar interessante deixar aí alguma mensagem para o empresariado aqui da Paraíba em relação a não desistir, né? Vamos lá que com certeza talvez o pior já passou. Rodrigo, primeiro queria agradecer demais a participação no programa Conta Mais e queria dizer para você que é empresário que o mercado volta, né? Então você precisa nesse momento tratar o seu negócio em 3 âmbitos, né? Primeiro, uma estratégia de sobrevivência, se essa incerteza se perdurar mais um tempo, o que é que eu vou fazer? Se ela amanhã, daqui a 3 meses voltar, o que é que eu vou fazer? A segunda, uma estratégia de perpetuidade e aí pensar no crescimento. E o caminho para conseguir sair dessa incerteza, né, existem vários caminhos, mas tem 2 que você não pode deixar de trabalhar. Um é a manutenção da sua base de clientes, porque nesse momento você investir para conquistar novos clientes vai te exigir mais recursos, então mantém teu cliente dentro de casa, trata ele como um rei, trata ele a pão de ló. E o segundo, trata bem a tua equipe.
porque a tua equipe é a ponta de lança entre a tua estratégia e os resultados. E eu queria dizer que nós da Gomes de Matos temos uma grande honra em já estar na Paraíba há 5 anos, né? E gostamos muito dessa terra, que é uma terra de cabra macho, né? Uma terra abençoada, e temos a certeza que nós da Gomes de Matos, junto com as universidades, junto com os programas de economia, junto com as linhas de pesquisa, podemos contribuir muito com esse estado que é tão importante dentro do Brasil. Muito obrigado a vocês, paraibanos, pela confiança, pela credibilidade e pela receptividade da Gomes de Matos aqui dentro desse mercado. Obrigadão. Rodrigo, obrigado a você. Até a próxima. Sucesso. Te aguardo lá no Ceará para a gente comer um camarão juntos. Legal. Você de casa, muito obrigado pela audiência e até um próximo Conta Mais.